que é a gás, carvão, nuclear, são exemplos. A biomassa, né, também é uma não renovável. E essas energias não renováveis, você tem planejamento, porque elas são não renováveis, você consegue programar quanto você vai produzir. Já a hidráulica, a eólica principalmente e a solar, você não consegue programar quanto você vai produzir. E se não venta? E se não faz sol? E se não chove? Os financeiros da expansão renovável brasileira. De um lado, apesar da regularidade do processo que contratou a maior reserva de energia da história para evitar apagões, Danilo Forte vem usando a Câmara dos Deputados para lançar suspeitas sobre o leilão. De outro lado, sua esposa, Fernanda de Paula, é a advogada que assina a ação civil pública de uma associação laranja. Se a ação prosperar, ela pode render honorários de cerca de R$1 bilhão. Prosperando ou não a ação, a suspensão do leilão ou o simples adiamento da sua homologação, o que está acontecendo, beneficiam especialmente as finanças da família Araripe, que é doadora de campanha do deputado Danilo Forte, que é o lobista do Mário Araripe, casado com a procuradora do litígio. Em 2018, Danilo Forte recebeu recursos do irmão do Mário Araripe. O envolvimento desses atores é intenso. Desde 2023, Danilo Forte agendou 19 reuniões para Mário Araripe com ministros e secretários do governo federal e esteve presente em todas elas. Em outras palavras, para um único empresário, o deputado abriu a porta do poder 19 vezes. Para 16 dentre os 184 prefeitos do seu estado, o parlamentar abriu a porta uma única vez para cada um. E são esses escândalos que ninguém falam, que as pessoas mais se regozijam, né, Caivano? Olha, deixa eu pegar um pouco de ar aqui, respirar nisso, que é um imbróglio grande, né, Pavi? E engraçado, eu tinha anotado umas coisas aqui. Primeiro que é fruto daquele famoso maniqueísmo ecológico, né? De um lado, a energia renovável para salvar o planeta. Aí de outro, você cria empecilho por conta das leis para proteger a própria, né, o próprio meio ambiente, o próprio clima. Então, é de propósito, obviamente, para criar dificuldade e vender facilidade, como a gente percebe aí. E eu não imaginava que a Dilma era tão à frente do tempo dela, Pavi. É verdade. Ela falava em estocar vento, né? E aí tá aí a resposta para estocar vento, a né? Bateria. As baterias. E aí as baterias envolvem esse caso que você muito bem apresentou. Infelizmente, a gente está vendo mais uma vez, não só interesses privados sobressaírem-se em termos de interesses públicos que deveriam beneficiar a sociedade toda, mas a gente vê de novo o jurídico, ou seja, a advocacia envolvida num imbróglio tão grande quanto esse. Né? É porque tem toda uma arquitetura, né? Sim. Em primeiro lugar, só para quem não acompanhou, né? Todo país renovável, a Europa é um continente onde se privilegia fontes renováveis. O que é fonte renovável, para quem não sabe? É o que antigamente se chamava de energia limpa. Hoje essa terminologia é ultrapassada, mas renovável é porque se renova na natureza. As três básicas: água, hidráulica, vento, eólica e a luz solar. E se renovam porque o sol aparece todo dia, venta todo dia e a água corre. Né? A gente acha que é renovável. Pois bem, as não renováveis é o que se chamava de suja. Que são, por exemplo, a termoelétrica, né, que é a gás, carvão, nuclear, são exemplos. A biomassa, né, também é uma não renovável. E essas energias não renováveis,
você tem planejamento, porque elas são não renováveis, então você consegue programar quanto você vai produzir. Já a hidráulica, a eólica principalmente e a solar, você não consegue programar quanto você vai produzir. E se não venta? E se não faz sol? E se não chove? Então todo país que tem a matriz baseada em renovável tem que ter um modal de garantia em não renovável, que é para intermitência da renovável, a falta da renovável, a falta num período do dia ou a falta num período inteiro do ano. Aí você entra com o modal não renovável, que aqui no Brasil é o gás. E o que acontece no Brasil? Em 2021, o governo Bolsonaro fez um leilão. Não foi bastante, porque a gente está vivendo uma expansão acelerada do uso de energia elétrica. Sim. Ninguém vive mais sem celular. Tudo é inteligência artificial. Os carros elétricos. Cada vez maiores são os data centers. Isso. E data center consome energia que é um negócio. Muito. Se você fica um dia sem energia elétrica, por exemplo, Portugal e Espanha, o ano passado, teve o apagão ibérico. Ficou 16 horas, Portugal e Espanha, sem luz. O prejuízo econômico foi de 6 bilhões de euros. Não, 2 bilhões de euros. 6 horas, 16 horas, 2 bilhões de euros, 16 milhões de reais. 16 não, 12. 12. Mas a minha cabeça está ótima. 16 horas, 2 bilhões de euros, 12 bilhões de reais em prejuízo. Você imagina um país do tamanho do Brasil, né? Porque Portugal tem 9 milhões de habitantes, a Espanha é um pouco maior. Só o estado de São Paulo tiver um apagão, o prejuízo é muito maior. Só a capital. Nós somos só quase a capital, 15 milhões aqui. Exatamente, é maior que Portugal. Então, o governo Bolsonaro viu a necessidade de ter um modal de reserva. Porque quando isso acontece, o que o governo faz? O ministério, ele corre para contratar energia no mercado. E quando você contrata em cima da hora, o que acontece? Preço. E às vezes não tem, porque é caro produzir. Então as pessoas que produzem no mercado, elas produzem porque elas sabem para quem elas vão vender. E o governo Bolsonaro teve essa sensibilidade, fez o leilão. Aí o operador do Sistema Elétrico Nacional chegou à conclusão de que não ia dar, ia precisar de outro leilão em 2023, só que aí começou Lula. 23, 24, 25. Aí chegou em 26, fizeram um leilão. Fizeram um leilão para suprir a ausência de leilão desde 2023 e também já para deixar o Brasil seguro, porque você compra nesse leilão, esse leilão, ele adquire o direito de compra. Ele não compra energia já. É o direito de compra se tiver necessidade. E já fixa um valor, porque daí o cara que produz, como a energia gás, a termoelétrica, ela é controlada, você já tem uma produção que visa entregar tanto se o governo precisar. Então o preço fica mais baixo, quanto antes você produz, mais barato fica. Se você vende agora, você vende a um preço em que a mão de obra ainda pode ter escala 6x1 e todas essas coisas. E o que aconteceu foi que o leilão aconteceu, teve mais de um semestre de debate público aberto, todos os técnicos do setor discutiram, ninguém se levantou judicialmente contra o que ficou decidido para o leilão nas consultas públicas, abertas ao público mesmo. Então todo técnico, toda empresa pôde participar. Aí chegou, fez o leilão, na hora de homologar, a mulher do deputado Danilo Forte do Ceará, que é amigo do Mário Araripe, que é o dono da empresa de energia eólica de vento mais pujante do Brasil, que já fez 550 mil dólares, fez 3 bilhões de reais, vendendo uma empresa que ele tunou com dinheiro público, através de subsídio, para uma francesa e ainda tem mais a receber. Ele que viu que a
solução de estocamento ia por água abaixo, porque o leilão contratou direito de compra futuro de energia termoelétrica, entrou através dessa associação laranja, que não é legitimada para entrar com a ação civil pública, com essa ação que está agora criando esse embate do bem e do mal, do certo e do errado, do limpo e do sujo. Ou seja, né, Pavio, tentando resumir isso aqui para a nossa audiência, é para a manutenção da volatilidade do preço e para esta pessoa continuar vendendo o vento no preço que ele quiser e não num preço previamente tabelado, que é o que previa o leilão. Então, de novo, como eu estava dizendo, interesses particulares se sobrepondo ao interesse geral da nação e agora atingindo, como você falou no começo, a nação inteira, né? 213 milhões de pessoas, porque somos nós que vamos pagar essa conta. Porque mesmo que não tenha apagão, né, Segré? Quando tenha subsídio ou fique mais cara uma solução com bateria, quem paga é o contribuinte, no final das contas, né? Sempre a gente que leva na tarraqueta. Eu lembro que tudo isso começa no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando por acaso entrega uma pasta para Fernando Henrique Cardoso confidencial. E quando o Henrique Cardoso abre a pasta, diz: estamos sem energia. Não sei se vocês lembram. Lembro. Tínhamos que diminuir 70% o consumo. Acho que foi 2001, 2002. 2001, 2002, por aí. E aí eu lembro que se você tinha três, sei lá, a tua esposa assistia algum programa de cultura, você assistia o jogo de futebol e teus filhos assistiam os desenhos animados. Era escolher um, porque dois tinham que estar fechados. Se você consumia mais do que era estabelecido, que era uma redução dramática, pagava multa gigantesca, porque o país estava numa crise energética terrível. Esse hedge energético... O racionamento. Obrigatório, não era opcional, é obrigatório. Tinha que cortar na raiz. Para que isso não aconteça, surgem estas oportunidades e a tecnologia agora permite, de alguma forma, estocar ou guardar, storage se chamam, que permitem, inclusive, guardar energia solar e permitem guardar este tipo de energia também. Esse hedge energético funciona da mesma forma que com o sistema financeiro. Você compra o direito de comprar, como você explicou perfeitamente bem, Pavinato. Alguém paga, nesse caso o governo, paga pelo direito de compra e a prioridade de compra, porque isso deveria estar garantido. Agora, se compra o direito e não usa, esse valor está perdido. E esse embrólio assim de deputado, empresário, advogado, a única coisa é lucro para alguém que, utilizando uma possibilidade, digamos aí, para ser muito polido, de chegar num ambiente de poder, consiga ter um retorno que não deveria ter se não tivesse essa proximidade com o poder. Pois é. E a ANEEL, ela adiou a homologação, porque ela falou: pode ser que essa ação ela dê chabu ou não dê chabu. Só que hoje o TCU ele chamou a ANEEL na chincha e convocou uma reunião para amanhã, porque ele quer que homologue, o resultado do leilão, né? Enquanto isso, as empresas que ganharam o leilão, elas estão com previsão de aquisição de bens, né, claro, que não são fabricados no Brasil, estão aí expostos à oscilação de moeda, a um monte de coisa, e ao mesmo tempo a Alemanha, que é um dos países referência em energia renovável no mundo, a Alemanha está construindo termoelétricas para não ficar, para não sofrer com essas vulnerabilidades climáticas. Então todo mundo sabe que quanto é mais renovável, você precisa também de ter um modal, uma fonte de garantia. E no Brasil a gente ainda está discutindo sexo dos anjos. Agora, ô Cláudio, você acha que essa associação de sindicatos patronais, hein? Já não podia